Dia, vencedores! Bom dia, vencedoras! O Adson Lima falando aqui. Sejam todos bem-vindos ao Desaprenda a Ser Ansioso, um programa que originalmente estamos apresentando às 7h47. Hoje demos uma atrasadinha. E nós, enquanto vai chegando as pessoas, quando o Instagram vai chamando aí os seguidores, dizer que o programa é feito para as pessoas que querem aprender a desaprender a ser ansioso na raiz, de forma em que você tenha o domínio da sua própria mente, o domínio do seu próprio corpo e também o domínio, por que não dizer, da sua própria vida. É através do autoconhecimento, através da percepção sobre o mundo, é que a gente vai modelando mentes para a gente ter o autocontrole novamente do que nós perdemos em algum momento da nossa vida. E nesse contexto, nós estamos no módulo da origem da ansiedade. Como é que é formada a origem da ansiedade? Eu já gravei um vídeo, uma aula anterior, que falava da formação inicial, de como é que é formado a origem, de como é que é formado o padrão da ansiedade na mente da ansiedade, brutal da ansiedade. E hoje eu vou dar sequência ao conteúdo que nós iniciamos. Então nós falamos que a ansiedade ela é aprendida, ela é desenvolvida com o passar do tempo através dos nossos sentidos para com a nossa percepção em relação ao mundo. Então olha só, eu falei para você que nós nascemos como luz, né? Nós nascemos como uma centelha divina. E nesse nosso nascimento, nós só nascemos aprendendo duas coisas, que é mamar e chorar. O restante das outras coisas, todas são desenvolvidas e aprendidas. Umas mais e outras menos. Inclusive a ansiedade. Ela se torna um transtorno porque é algo que você desenvolveu consciente ou inconscientemente. Então, o que eu quero que você entenda é que você nasceu luz, você nasceu uma centelha divina. Ou seja, você nasceu para crescer e você aprendeu vários padrões mentais durante a sua existência. E esses padrões mentais estão dando o resultado que você tem hoje na sua vida. Porque nós somos responsáveis, nós reagimos a experiências e não verdadeiramente ao mundo como ele está. A mente faz dessa maneira, a mente da ansiedade faz isso. Então, a gente vai dar continuidade a todo esse conteúdo que nós explanamos aqui na semana passada. Então, nós ficamos onde a criança ela começa a aprender o nome, né? Quando ela começa a aprender o seu nome é porque já começa o primeiro padrão que ela foi aprendendo através da audição pelo pai, o seu próprio nome. Nós vimos que a criança, quando ela está dentro da luz, ela confunde o seu próprio nome com o nome do próximo. Ou seja, ela diz, papai João quer comer. Então não é ela que quer comer. Ela confunde o nome João com ela mesma, com o ser. Porque nessa época, nesse período, o ser dela está ainda dentro da mente inconsciente dela. Ela não entende que João se refere a ela. Só com o tempo, com várias repetições, aqui ela vai entender que a palavra João é realmente ela. Então, é dessa maneira que não somente o nome João é implantado na mente, como também todos os outros padrões, gente. Padrão de carência, padrão de solidão, abandono, padrão sobre o medo. Quando a pessoa ela tem esse medo interno, é porque é algo que foi implantado dentro dela através de repetição, principalmente pelos pais substitutos ou pela escola. Esse medo é algo desenvolvido e criado, não é algo que nós nascemos com ele para que nós
sintamos tanto medo dessa maneira. Nós desenvolvemos o medo. Então nós nascemos, o nosso pai, nossa mãe, dizendo para nós termos cuidado. Toma cuidado nisso, Adson Lima. João, toma cuidado nisso, senão você vai colocar o dedo na tomada. Não faça isso. A criança, ela vai recebendo informações com o passar do tempo, e essas informações elas vão montando o padrão emocional da mente. Vão sendo inculcados na mente inconsciente. A partir do momento em que os nossos pais, os pais substitutos, vão de maneira inconsciente também colocando esses padrões mentais ansiosos, padrões mentais da ansiedade, esses padrões emocionais. E quando a criança ela começa a aprender sobre medo, sobre angústia, sobre abandono, sobre raiva, sobre ódio, ela começa a criar um mapa, uma capa. E o mapa dela começa a ser formado, mental. E essa capa que ela vai criando, de acordo com que ela vai recebendo esses rótulos, ela vai escondendo a luz. Quanto mais ela recebe esses rótulos, seu nome, medos, toma cuidado nisso, toma cuidado naquilo, não faça isso, não faça aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quanto mais ela vai recebendo essa capa, ela vai escondendo automaticamente quem ela verdadeiramente é, que é a luz que habita dentro dela. E essa capa que vai sendo formada no exterior chama-se ego. O ego começa a moldar o padrão existencial de quem ela realmente é. Ela se acha, vai começando a entender que ela é João, que ela é o Adson Lima, que ela é Teresa. Mas na verdade ela não é Teresa, ela é muito mais do que isso. Mas só que o ego conversa com ela através do diálogo interno, avisando, dizendo, afirmando que ela é realmente João, que ela é Ana, que ela é Catarina. E o padrão mental existencial dela vai sumindo, vai desaparecendo. A criança, quando ela começa a aprender sobre coisas, sobre nomes, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, cuidado com aquilo, ela vai somente engrossando essa capa do ego. A capa do ego vai ficando mais e mais grossa com o tempo, com várias repetições, né? E essas repetições vão formando o padrão mental e o mapa da pessoa, o mapa da criança. E aí, muitas vezes, o pai não está presente, aí a criança se sente carente, o pai não está presente, ou a mãe não está presente em um determinado momento, e ela cria dentro dela o padrão mental da solidão, da raiva. Aí começa a aprender todo o padrão emocional a partir do ego, a partir da formação do ego dentro da vida delas. E o que acontece? O ego vai envolvendo a capa, que envolve o ser dela, envolve o ser existencial dela. Ela é uma luz, ela é a centelha divina, só que o ego vai sendo formado no exterior, ao redor, para que ela entenda que ela é essas coisas que as pessoas dizem para ela fazer, que é para ela ser. Essas coisas, ela é o nome dela, que ela é isso. Então ela acaba acreditando através do ego que ela não é os seus padrões mentais, não é a sua estrutura mental criada, ela é simplesmente o seu nome. E nós sabemos que nós somos muito mais do que isso, nós vamos além disso. E o ego é essa voz que aparece lá na frente, quando você desenvolve essa capa do ego, fica bem grossinha, e você lá na frente, ela vai começar a repetir para você mesmo. O ego fala com você através do diálogo interno. O ego envolve, o ego ela sobrepõe a luz. A luz está aqui, você é a luz, e o ego ela sobrepõe a camada que vem depois, com outras aprendizagens. Para que você entenda que você não é a sua luz, o ego existe para que você entenda que você não é a luz, você é seu nome.
você é o que disseram para você que você é. Então, é muito interessante você entender isso na mente da ansiedade, porque as pessoas acreditam que elas são os seus pensamentos, mas os pensamentos é só a criação do ego, é o desenvolvimento do ego. Os pensamentos foram criados posteriormente. Então, muitas pessoas acreditam que por ter pensamentos desenvolvidos de suicídio, pensamentos de autocontrole, pensamentos negativos, eles acreditam que o pensamento é eles mesmos. Ele confunde os pensamentos com a sua identidade de pessoa e acaba sendo inferiorizado, se sentindo inferiorizado em relação a isso. Exemplos de ego manifestando. Por exemplo, quando é que o ego, que é a capa que encobre o seu ser, a sua luz divina, a sua centelha divina, e vai se desenvolvendo, quando é que ele se manifesta em sua vida? Quando você diz assim, eu preciso de alguma coisa, eu preciso comprar alguma coisa para me sentir feliz. A partir do momento em que você coloca na cabeça que você precisa de algo exterior para se sentir feliz, isso é o ego que está agindo através do seu ser. Preciso desse cargo público para me sentir importante. Quando eu digo isso para mim mesmo, não sou eu, não é a minha centelha divina, mas sim o meu ego se desenvolvendo e trabalhando para que eu pense dessa maneira. Eu preciso daquele tipo de pessoa, para me sentir mais confiante, aquele tipo de namorado, aquele tipo de namorada para poder eu me sentir mais confiante. O ego sempre trabalha para dizer a você que você precisa de algo, você precisa de alguém para se sentir de uma determinada maneira. Tudo que você busca achando que você precisa ter é porque ela vem do ego. O ego é a capa que vai moldar o seu sentido existencial, a sua centelha divina. Tudo o que vem, que você acha que precisa, é porque ela vem modelada pelo ego. O ego é que faz isso com você. Tudo que você ouviu, que você sentiu, você vai entrando na mente como um depósito e engrossando, a cada vez engrossando a capinha do ego. Quando a capinha do ego está bem grossa, você precisa de alguma coisa, você começa a pensar, a achar que precisa de alguma coisa para ser feliz, precisa de algo para ser feliz. E quando você acha e acredita que precisa de algo para ser feliz, você acaba escondendo a sua centelha divina, a sua luz. E o que isso tem a ver com ansiedade, Watson Lima? Tem a ver que nós achamos que essa matéria, esse corpo, esses pensamentos, somos nós, mas não, nós somos muito mais do que isso. Nós somos a centelha divina que há em nós. Isso significa que quando você começar a entender isso e a praticar na sua vida, você vai dar menos significância às coisas que acontecem no seu exterior. As coisas que vão acontecendo no seu exterior não tem nada a ver com você, meu querido. Vencedor e vencedor. As coisas que acontecem no exterior, as coisas que as pessoas falam sobre você, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com elas. O simples fato de você entender isso e colocar em prática isso, você já vai mudar muito a sua ansiedade. Você já vai mudar o seu padrão ansioso. Você é aquilo, ou a criança passa a saber, passa a entender que você é muito mais do que os seus pensamentos. Você é a luz. Você é a própria luz divina. Então, esse seu ser está simplesmente encoberto pelo ego. Mas você precisa entender que quando o ego diz para você que você precisa de algo para ser isso ou para ser aquilo, não é você, é o seu ego falando pela sua luz. É o ego falando pela luz, pelo seu ser, pelo seu sentido existencial. E nesse momento perde a essência. Quando o ego começa a ser desenvolvido, a capa do ego começa a engrossar, você passa a perder a essência do seu ser, de quem realmente você é. E você acaba esquecendo todo o seu ser e se baseando sempre no que o ego diz para você. Você passa a ser os seus pensamentos.
e não passa a ser luz, não passa a ser a centelha divina, não passa a ser quem você é, não passa a se tornar uma pessoa presente, porque você passa a ser os seus pensamentos. Acredita você que é os seus pensamentos, que você é o seu padrão emocional, mas só que não é isso, nós não somos nossos padrões, né? Você passa a ser os seus paradigmas através do ego, você passa a ser as suas crenças, a ser o que o seu meio diz que você é. Você já parou alguma vez na sua vida e se perguntou quem eu realmente sou? Onde eu realmente estou? Você cria um momento para a sua vida, para você criar e fazer essa autorreflexão, essa autoanálise de si mesmo? A pessoa que sofre de ansiedade, ela precisa ter um momento para ela mesma, para ela trabalhar esse mental dela. Porque quando você não trabalha a mente, o corpo sofre automaticamente. Então, todos esses paradigmas que disseram que você é, que você aceitou através do ego, isso vai crescendo, crescendo, crescendo através de crenças, de paradigmas, vai crescendo através do que o meio diz que você é, que o meio quer que você seja, que a sociedade exige que você seja. Tudo isso vai colocando um peso sobre os nossos ombros e muitas vezes a ansiedade se origina disso. A ansiedade ela vem crescendo através disso. Quanto mais eu coloco no meu ombro o que os outros acham que eu deveria ser, isso vai crescendo e vai desenvolvendo um padrão mental de ansiedade dentro de nós. As crenças sociais, o meu padrão mental, tudo que você vivenciou nesse momento nasce com seus pensamentos. Então, lembre-se ansioso, lembre-se vencedor, lembre-se vencedora. Você não é os seus pensamentos, você é muito mais do que isso. Você é a luz divina, você é a luz que veio para brilhar. Você é a centelha divina que nasceu sem todos esses paradigmas. Então, tudo que nós somos através do desenvolvimento de padrões emocionais. Esses padrões emocionais, eles vão crescendo, vão se desenvolvendo e aumentando a minha capa do ego, para que eu ache e acredite que eu preciso ser alguém, que eu preciso ter alguma coisa para poder me sentir de alguma determinada maneira. Os pensamentos, quando eles começam a se desenvolver através do ego, é a racionalização. Você começa a racionalizar as coisas do mundo. Quando criança, você não faz isso, não faz essas racionalizações, esse julgamento, né? Então, esses pensamentos, eles estão sobre você agora, quando você desenvolve o ego. Agora você tem a sua luz, que fica abaixo, e seu ego acima dos seus... O seu ego acima da sua luz, e acima do seu ego tem os pensamentos. Ou seja, são 3 capas. A capa da luz, a capa do ego, que diz que você precisa ser alguma coisa, e por fim a capa do pensamento. Os pensamentos começam a trabalhar a partir do ego, a partir da sua formação de ego. Então, os pensamentos, quando eles aparecem, uma pessoa que você acha que você é, o ego diz, você precisa ser melhor. Ou seja, quando você está em uma comunicação com alguém, na escola, ou estudando para algo, né? O ego diz para você simplesmente que você precisa ser melhor do que aquela outra. E essa necessidade de ser melhor faz você sentir a carga emocional. E a carga emocional faz você se sentir em um estado. E esse estado vai gerar ansiedade. Então, o ego sempre vai dizer, sempre vai te contar que você precisa ser melhor. Que você precisa ser melhor do que cicrano. Que você precisa ser melhor do que fulano. Que você precisa ter. Certo? O ego sempre vai impor isso para você através das regras sociais. Dessa necessidade de ser melhor nasce a inveja, por exemplo. Quando você é criancinha e você já tem a parte do ego bem formada, você chega na sala e você se enxerga inferiorizado àquela sala em relação ao que tem lá naquela sala, aos companheiros seus, você
acaba se voltando, né? Acaba se inferiorizando e retornando ao seu padrão mental anterior. Ou seja, ela não tem a vontade de entrar na sala porque a pessoa se sente inferiorizada à outra. Dessa necessidade de ser melhor, ela vai se tornar inferior. Dessa necessidade de ser melhor é que vai nascer dentro da pessoa a inveja. Dessa necessidade de ser melhor vai nascer dentro da pessoa o incômodo. Dentro dessa necessidade de ser melhor vai nascer o sentimento de recuo perante a certos acontecimentos que acontecem no dia a dia. Exemplo, a pessoa entra na sala, como eu falei, né? E diz para você mesmo: eu não possuo as habilidades daqueles que estão lá, eu não tenho a capacidade que eles têm, eu não tenho a inteligência que eles têm. O ego falando para você, certo? E a pessoa vai se sentindo inferiorizada. E isso é um sentimento interno. Muitas vezes a pessoa ela não transborda, ela não deixa transparecer esse sentimento. E quando ela não deixa transparecer esse sentimento, e vem todos os outros sentimentos por baixo da capa, certo? E tudo isso são os pensamentos e o ego trabalhando contra você, contra a sua essência. Porque se você fosse agir a favor da sua essência, você nem pensaria nisso, entraria na turma, faria amizades, e você não pensaria se era inferior ou não. Não tinha isso na sua cabeça. Mas em algum momento você recebeu esse padrão emocional na sua vida. Padrão de inferioridade, padrão de recuo, padrão de inveja, padrão de raiva. E esses padrões, eles foram se desenvolvendo junto com o seu ego, juntamente com seus pensamentos, formando uma capa ainda maior de quem você não é, mas de quem você acredita que os outros acham que você é. A partir desse momento, você começa a desenvolver crises de ansiedade. A ansiedade ela vem de sobrecargas emocionais desenvolvidas por nós mesmos. Ou seja, nós aprendemos a ser ansiosos, nós não nascemos ansiosos. Você acredita que precisa se inferiorizar para sair daquele sofrimento de inveja, de raiva, para sair daquele sentimento de que você é inferior, que você não consegue, que você não pode. Então você tem aquele sentimento e você vai e se inferioriza para justamente acabar com aquele sofrimento interno da pessoa. Tudo isso é internamente. Então o ego ele está sempre alicerçado em algo que vai acontecer. Por isso que o ego é muitas vezes responsável pela ansiedade, porque a ansiedade é alicerçada sobre a sua visão do que você vai fazer ou do que vai acontecer, que é algo que não tem domínio, você não tem domínio, que eu não tenho domínio sobre o que vai acontecer. Só que isso racionalmente nós não interpretamos, nós deixamos isso dominar nossa mente. Então o ego sempre ele vai estar alicerçado sobre as bases do que vai acontecer. E esse ego, juntamente com os nossos pensamentos desenvolvidos, vai fazer com que a minha mente esteja sempre vendo uma visão que você acredita que precisa acontecer para satisfazer algum desejo seu. E eu quero te dizer agora, meu querido, minha querida, te falar, vencedor e vencedora, que isso nunca acontece como você espera. O mundo não acontece como você espera. O mundo é uma coisa incerta. A única certeza que nós temos e o único controle que nós temos, que nós podemos controlar, é justamente a nossa emoção. A nossa emoção que cabe a nós controlarmos. Outra coisa exterior nós não conseguimos controlar. E a partir do momento em que eu tenho essa crença, essa verdade que eu posso controlar, o ego me falando, né? Alicerçado nessa base do que vai acontecer, o ego falando para mim através dos meus pensamentos, através dos diálogos internos, eu vou criando esse padrão com o passar do tempo de que isso é coisa normal, simples, todo mundo faz. Mas vai chegar um momento que vai chegar a conta brutal da mente da ansiedade. Vai explodir e você não vai mais controlar mais a sua vida, não vai mais controlar o seu corpo e as suas emoções.
Então, geralmente eu preciso passar, me sentir bem. Para poder me sentir bem, quando passa, já não sente tão bem. Ou seja, a pessoa, quando o ego diz para ela que ela precisa fazer um concurso público, ela vai lá, passa meses e meses estudando, vai e passa. Mas quando passa, o ego diz assim para ela: não, agora já que você passou aqui, você vai passar em outro. Certo? Então você vai obedecendo os seus pensamentos, o seu ego, e você vai estudar de novo, passar pelo mesmo processo para conquistar um outro emprego. E o ego continua falando por você, ou seja, você nunca vai se tornar uma pessoa feliz se você obedecer sempre o seu ego, porque o ego sempre vai querer coisas novas, sempre vai querer coisas além do que você quer. Lembre-se disso. O ego trabalha com alicerces do que vai acontecer. E ele tem alicerces no que você precisa fazer, no que você precisa ser. Então, você acaba se auto-impondo uma carga desnecessária para você conseguir algo exterior. Então, quando você está aqui namorando com uma pessoa, aquela pessoa não te satisfaz mais os seus sentimentos, e você diz para si mesmo, o ego, não, procura outra pessoa. A outra pessoa vai fazer com que você se sinta melhor. Você pega e sai de um relacionamento, vai para outro. E quando chega no outro, você percebe que aquela pessoa não está satisfazendo uma necessidade interna. Entende? Ou uma carência, ou uma solidão sua vivenciada, experienciada. E você passa a entender que aquela mulher ou aquele homem não é o homem da sua vida e você passa para outro relacionamento. Ou seja, você vai viver pulando de relacionamento em relacionamento porque você está com um padrão mental reproduzido através de experiências suas. Você acaba passando de padrão em padrão, porque a sua experiência foi aquela. O seu ego está falando com você para que você prossiga em busca de algo que você deseja. Então, lembre-se que o ego está alicerçado em bases, em fortes bases do que vai acontecer. Então, essa necessidade brutal faz com que eu me sinta sobrecarregado e me sinta angustiado, formando padrões em cima de padrões, padrões emocionais em cima de padrões emocionais. O ego sempre vai dizer que você precisa de alguma coisa para ser feliz, que você precisa de algo para se tornar uma pessoa feliz, que você merece algo para se tornar uma pessoa feliz, que você merece ser isso. Então você vai em busca disso e acaba fazendo com que essa maneira de você seguir o ego, essa maneira de você seguir os seus pensamentos, você vai fazer com que a sua vida se torne um caos. E aqui começa todo o padrão de controle do ego. O ego começa a controlar você, começa a controlar a sua vida, começa a controlar os seus pensamentos. E a necessidade de você ter alguma coisa, a necessidade de você mostrar para a sociedade que você tem algo, que você quer ser algo, você já não sabe exatamente que você é a luz, você esquece que é a luz. Quando você esquece que é a luz, o ego domina você, os pensamentos dominam você e a ansiedade vem como um boom para você entender que você não é os seus pensamentos, você não é o seu ego, você é luz, você é um ser divino que veio para acrescentar aqui na Terra e para ser feliz. Quando alguém fala quem eu sou para mim, geralmente as pessoas, mais de 99% das pessoas dizem eu sou João, eu sou Joana, eu sou o Adson Lima. Mas só que você não é o Adson Lima, você não é João, você é muito mais do que isso. O ego está alicerçado em algo que ainda vai acontecer e o ego faz com que eu entenda que eu sou o meu nome. Mas eu sou muito mais do que o meu nome. Eu sou fruto de todo o padrão de insatisfação que eu vivi no passado.
todo padrão de medo, de rejeição, de carência emocional, todo padrão de raiva, todo padrão de culpa, todo padrão de sentimento de inferioridade, de solidão, todo padrão de brigas que eu vivenciei entre os meus pais, todo padrão de dor, tudo isso formou o Adson de hoje, formou o João de hoje, formou a Catarina de hoje. Então você não é simplesmente o seu nome. Quando você acredita que é simplesmente o seu nome, você esconde a capa do seu ser, você esconde a sua luz. E quando você esconde a sua luz, você vai sofrer brutalmente com a ansiedade. Você vai sofrer brutalmente com as dores emocionais da ansiedade, que vem para dizer para você, bater na sua porta e dizer: você não é quem você pensa que é. Você é muito mais do que isso. Então, verdadeiramente, é isso aqui que eu sou. Você é tudo isso. Todos os seus padrões emocionais. Ninguém diz aqui, quando você encobre quem você é, a ansiedade ela vem automaticamente. Não tem como ela não vir. Então, não cubra a sua luz. Não cubra a sua centelha divina. Lembre-se que você não é seu ego. Você não é os seus pensamentos, você é muito mais do que isso, você é uma centelha divina. E que a felicidade ela é construída. Não coloque encargos emocionais em cima de você que os outros precisam que você acredite que você seja. Você é um ser humano em transformação e em desenvolvimento. E você vai seguindo o seu padrão de desenvolvimento normal, sem sobrecarga de emoções, Você vai conseguir o que você pretende na sua vida através do que você entende que é verdade, que não é verdade. E não através de padrões emocionais. E quando nós agimos através desses nossos padrões, nós se tornamos uma pessoa ansiosa, depressiva, tornamos uma pessoa negativista, invejosa. Então, tudo isso vai sendo formado. Muito obrigado por participar dessa live. Muito obrigado por você estar tendo a oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto. Amanhã eu estarei com mais vídeos para complementar esse raciocínio. Valeu, um abraço, até mais.